Se você tem aí um grupo do Palmeiras, não esquece de compartilhar o canal NOKD Clips, porque ajuda no crescimento do NOKD Clips, do Não Importa o que Digam e também do InstaVerde TV. Curte o vídeo e se você gostar, não esquece também de deixar o seu comentário, que é importante para o algoritmo do YouTube, tá? Então deixa o seu like e já deixa o seu comentário se você concorda ou não com esse assunto. Se liga aí. Ainda que eu seja clubista algumas vezes, às vezes eu tiro esse clubismo para poder falar de futebol. E se eu não me engano, o Neto falou hoje do Martinelli, falou assim, esse daí, se ele for no mercado, ninguém conhece ele. Eu não sei se é bem por aí, porque assim, aos fifeiros, né, os jogadores de FIFA 23, 22, 21, 20, conhecem o Martinelli. Só que a questão que pega é o seguinte, olhando para a seleção brasileira, seleção que tem o Everton, que tem o Pedro, e que tem esses convocados aqui, ó, deixa eu colocar em tela aí, os convocados da seleção. Então tem algumas caras aqui do futebol brasileiro, tem ali o Everton Ribeiro também, e entre um e outro ali do futebol brasileiro, né? A maior parte são jogadores atuantes na Europa. Só que, quando eu vejo o Martinelli, por exemplo, nada contra o jogador, ele é bom jogador, e até também a ascensão meteórica e atual do Rafinha, eu não consigo ver que o Gabigol ou o Dudu, ou um ou outro, não pudesse estar nessa seleção brasileira para a Copa. Por que eu falo isso? Não é nem entrando na questão de quem é melhor e quem é pior. É a questão do que esses dois jogadores fizeram nas últimas 5 temporadas. O Gabigol decidiu 2 Libertadores pro Flamengo. O Dudu ajudou a gente em várias competições. E o Dudu, inclusive, eu não sei o quanto hoje eu estava pensando o que é mais injusto. O Dudu fora da seleção, ou o próprio Gabigol, aí serve para os dois, ou o Alex na época, lá atrás, ou até o Romário. Mas na época a gente ganhou a Copa sem o Romário. Mas também, para mim, o Romário estava jogando um futebol suficiente para ir para a Copa do Mundo. E na época foi o Kleberson, foi uma puta polêmica aí. Eu senti por parte da mídia que não teve tanta polêmica. A polêmica girou muito em torno do Daniel Alves, que é reserva, né? Então, assim, eu até vi alguns tweets ali do Bruno Formiga, por exemplo, falando assim: se a polêmica está em volta do reserva, do lateral direito reserva, quer dizer que a convocação foi muito boa. O que eu passo para o Lugol é se você, Lugol, concorda que essas duas, se você concorda com a convocação e a questão do Dudu e também do Gabigol. Você acha que um dos dois merecia estar nessa seleção? Quem merecia mais? Gabigol, que não é a mesma posição específica, mas o Tite usava ele aberto. Dudu, que já é a posição do Martinelli. Ou você concorda aí com a convocação do Tite, Lugol? Boa noite, Fernando. Boa noite, Dé. Boa noite, Manga. Boa noite, rapaziada do chat. Tamo junto aí. Em relação à seleção brasileira, eu já não tinha tanta expectativa em relação aos jogadores brasileiros, nem tanto o Dudu quanto o Gabigol. Eu acho que o Tite não iria chamar mesmo. Mas na minha ordem de prioridade, eu acho que o Dudu teria sim chance na seleção brasileira, por tudo que ele conquistou no futebol brasileiro, né? Pelos campeonatos brasileiros, pela própria Libertadores. Mas o fato é que o Tite, ele não dá valor ao futebol brasileiro. E aí não é nem questão de clubismo, né? Muitas pessoas acham, porque o cara é gambá, porque é não sei o quê. Eu acho que até ele levou 3 jogadores apenas que jogam no Brasil, né? Que é o Everton, o Everton Ribeiro e o Pedro, né? Foram, acho que, os únicos 3 jogadores que jogam no futebol brasileiro. Então, fica caracterizado que o Tite, e talvez outros treinadores também, não dão importância a realidade do futebol brasileiro. Então, o Dudu pode ganhar tudo aqui, que eu acho que o Tite fala, futebol brasileiro é outro nível. Então, acho que ele encara a prateleira de outros mercados maior do que o futebol brasileiro. Então, acaba sendo assim. Mas eu acho que o Dudu merecia, sim, ter uma oportunidade. E o próprio Gabigol também levaria. Eu acho até que numa Copa do Mundo, eu acho que o Gabigol tem mais casca até do que o Pedro. Eu levaria mais o Gabigol para a Copa do Mundo do que o próprio Pedro, que o Pedro começou a se destacar agora, no finalzinho do Campeonato Brasileiro, aí no final da Libertadores, mas eu acho que o Gabigol seria mais decisivo até que o Pedro. Mas eu entendo a questão do Tite, ele não valoriza o futebol brasileiro. Na minha opinião é isso. E aí, André, concorda com o Lugol? Qual que é a sua opinião? Concordo, sim. Primeiro, boa noite aí, Manga, Lugol, satisfação. Fernandão, obrigado aí pelo convite. E para toda a galera que está com a gente aí no chat. Cara, concordo bastante, sim, com o Lugol. Eu acredito que o Dudu já era para ter participado da Copa de 18, não foi. Se a gente lembrar que o Tyson teve convocado pelo Tite na Copa de 18. Assim, para te falar a verdade, o futebol europeu
ele já teve um apelo maior, né? Principalmente em relação aos jogadores brasileiros. Sinceramente, tem alguns jogadores aí que eu não tenho muita assim, precisão para falar. Por exemplo, o zagueiro Bremer, eu sei que ele é da Juventus, tem uma carreira estável lá na Europa, mas eu não conheço muitas características. E assim, eu penso que o Gabigol e o Dudu são injustiçados, sim, cara. Os dois tinham que estar, mesmo com o Pedro aí, mesmo com esses caras aí, Vinícius Júnior, Rodrigo. Eu acho que com esse número de 26 jogadores aí, eu acho uma injustiça, sim, o Pedro e o Gabigol não estarem presentes aí. Sim, sem dúvida que a maior polêmica é do Daniel Alves, sim. E ele poderia ter deixado o Daniel Alves de lado, porque o Militão joga na zaga e joga pelo lateral, e ele podia ter levado mais um nome aí para compor aí o elenco, para mais uma opção, né? Concordo com o Lugó também, o Pedro é um baita de um jogador, é um craque, mas eu acho injusto o Dudu e o Gabigol fora da lista aí. E aí, Manga, você concorda com o que você viu aí? Colocar só rapidinho na tela pro pessoal que tá chegando. Quem puder, rapaziada, deixa aquele like que ajuda muito na notificação. Foi como o Lugó disse, pouca representatividade do futebol brasileiro, né? Jogadores que atuam aqui e muita do futebol europeu. Uma tendência natural, né? Mas e aí, Manga, concorda? Concordo, cara. Primeiramente aí, boa noite, Fernandão. Boa noite, Lugó. Da hora de dividir tela com você. Boa noite, Didé. Satisfação vê-lo de novo, mesmo que virtualmente. E boa noite, Josino, que tá chegando aí. Prazer dividir tela contigo também. Boa noite, rapaziada do chat. Cara, a seleção brasileira, nas suas convocações, para mim, ela segue o mesmo padrão do futebol europeu para suas contratações. O cara, quando ele joga lá fora, ele acaba recebendo um peso diferente. Entendo que existem jogadores aqui no cenário nacional capazes de atuar pela seleção brasileira, mas, sinceramente, são poucos, né? O nível jogado na Europa, a gente não tem como dizer que não é maior do que o nível praticado aqui na América do Sul, ou principalmente no futebol brasileiro. Eu acho que o Gabigol poderia estar nessa lista, assim como o Dudu. Acho que o Dudu poderia, talvez, não vejo o Dudu, por mais que o Martinelli jogue na Premier, não vejo o Dudu jogando menos do que o Martinelli. Já vi o Dudu, inclusive, jogar temporadas excelentes, dignas de futebol europeu. E o Pedro, que é o jogador fora da curva, foi convocado. A estranheza realmente fica por parte do Daniel Alves por questão de futebol apresentado, mas quando você pensa no geral, quando você pensa no que ele pode representar, um símbolo de experiência, até porque tem bastante molecada lá, né? Eu acho que é nesse sentido a convocação do Daniel Alves. É mais para ser um cara de grupo, mais para passar uma tranquilidade, para ser um para-raio, qualquer coisa do tipo, do que para jogar bola. Mas para mim, Fernando e amigos, o futebol europeu tem mais competitividade, um nível maior do que o futebol brasileiro. São pouquíssimos jogadores do futebol brasileiro que teriam capacidade, na minha opinião, de vestir a camisa da seleção brasileira. Inscreva-se no canal, então aí se curtiram, deixa o like, ative o sininho e compartilhem, galera. Pois não importa o que digam com vocês aqui nos clipes. NIOQD Clips, corta pra mim, é nóis, fui!